Oi, aqui é a Rina. E eu sei que eu tô uma mãe ausente, mas, gente, eu tava sem criatividade, eu tava sem tempo e eu tava com preguiça de editar. Mas hoje eu vou postar aqui um vídeo mais suave aqui pra vocês, tá? E eu estou com o meu cabelo castanho porque meu cabelo loiro está pra lavar. Mentira. Tá muito oleoso e eu lavo ele só de noite. E aí eu queria gravar esse vídeo hoje mesmo, então tô com peruca. E hoje a gente vai falar, tá, sobre o que é assumir. Gente, eu sei que vocês vão perguntar: ai, Rina, fala sobre SP, fala sobre revisão, fala... Gente, mas é engraçado que vocês pedem isso, mas vocês não sabem o básico da lei de exposição, vocês não sabem a ideia base, o conteúdo, sabe, base de Neville, vocês não sabem. Então, aqui eu tô trazendo pra vocês, aos poucos, em passos de tartaruga, sobre... Mas é isso. Hoje a gente vai falar, tá, sobre o que significa assumir. E eu tô com esse celular aqui porque eu fiz aqui um script de tudo que eu vou falar hoje pra vocês, tá bom? Bom, o que significa assumir de verdade? Vocês sabem o significado da palavra assumir? Quando você assume algo, você está fazendo uma afirmação, tá? E sem que aquilo é real. Por exemplo, eu vou dar um exemplo desse negócio. Vamos dizer que você pediu para sua mãe comprar uma piranha dessa e você sabe que ela gosta de preto e que ela sabe que você sabe também que tudo que ela compra para você é preto porque ela não sabe os seus gostos e preto combina com tudo. Então você tá falando pra sua amiga que sua mãe foi comprar uma piranha hoje e você fala pra ela, mas eu acho que vai ser preta. Ou fala, é uma piranha preta. Entendeu? Mas enfim, que ela vai comprar um prendedor lá da cor preta. Mas você não viu o prendedor que ela comprou, não sabe qual é o prendedor, mas você tem a suposição de que é aquilo. Então você está assumindo que sua mãe vai comprar um prendedor e vai ser da cor preta. Entendeu? Então, o assumir é você afirmar algo com base no que você acredita, né? Igual ao exemplo da mãe, que você acredita que sua mãe sempre compra as coisas pretas pra você porque ela não tem ideia das cores que você gosta. Então, ela sempre traz as coisas pretas. Então, é uma crença que você já tem, entendeu? É uma verdade que você leva pra você. Então, o que é assumir? Você está assumindo que sua mãe vai trazer uma piranha preta pra você. Mas você não viu o que ela comprou, nem sabe se é essa cor mesmo, mas pela trajetória das coisas que você acredita e que você conhece sua mãe, você está assumindo para sua amiga sem ver que vai ser uma piranha preta e pronto. Na lei da exposição, você escolhe, você afirma ou assume e você sabe, entendeu? Esse que é o problema, você sabe. Você não precisa de evidências físicas pra saber que algo é daquele jeito, entendeu? Você precisa falar as coisas como se fosse um fato. É como se você falasse, meu nome é tal, minha idade é tal. Ah, mas eu quero revisar. Calma, gente, vamos aprender isso aqui primeiro. Quando você sabe de algo, entendeu? Você está assumindo, você está falando como um fato, uma coisa verdade. Eu tenho minha própria casa, eu tenho minha rua é tal. Você está assumindo, você está falando como uma verdade. E é isso que você tem que... Não tô falando pra você afirmar, eu tenho cabelão, eu tenho cabelão, eu tenho cabelão. Não, eu estou falando pra você falar as coisas, assumir pra si mesmo, ou pras pessoas se você quiser, mas tente não falar as coisas pras pessoas, tá? Principalmente quem não gosta da lei ou não sabe da lei. Mas enfim, quando você for assumir algo pra você, assuma como verdade. Imagina aquilo como verdade. Quando você fala seu nome, né? Tipo assim, meu nome é Marina. Vem a minha imagem na minha cabeça. Vem o meu nome na minha cabeça. E o que
que vem na sua cabeça quando você está assumindo aquilo que você quer? Assumir, ele é um movimento, tá? Quando você diz, eu já tenho isso, mesmo que você não tá vendo aqui no 3D, você não deve se importar. Porque você conhece a lei, e a lei, a base dela é isso. O físico, ele não importa. Não quer dizer que o físico não é real, mas o físico é como se fosse separado em duas fases, tá bom? Vamos colocar agora essas duas piranhas. Essa piranha aqui grande, imagina que é você, a sua consciência, seu cérebro, seu subconsciente, seja lá como que você imagina, como você fala. E essa é a mãe. Ela é o ventre. Ela é a criação, a criadora. O que vem dela? Um filho, um mini filho piranha. Ele vem aqui e ele é o filho dela. Ele nasceu dela. Ela é a pessoa que... o ventre, entendeu? E essa é a consequência. Essa é como se fosse uma segunda parte da mãe, entendeu? Que é o que vocês são, suas mães. Mas enfim, basicamente, isso aqui é real. Porque isso aqui criou isso, entendeu? Então, você tá dando muita importância pra consequência da criação, entendeu? Por exemplo, se você quer mudar alguma coisa aqui, se você quisesse mudar essa piranha, você teria que mudar a mãe da piranha. Ou seja, você teria que mudar aqui quem criou essa daqui. E é basicamente isso que vocês não estão colocando na sua cabeça. Quando a gente fala pra ignorar o físico, não é pra vocês fingir que eles não existem, porque não é como se essa daqui não existisse, entendeu? Mas se você quer mudar algo nessa, você precisa mudar nessa primeiro, porque essa vem dessa, entendeu? Então, na lei de exposição funciona assim, a imaginação é a criadora, é a única verdade, entendeu? E quando a gente fala pra ignorar o 3D, não é pra você fingir que ele não existe, mas sim pra você entendê-lo e falar, então se isso aqui existe é porque isso aqui fez isso existir, então isso aqui tá errado. Então o que eu tenho que fazer, Rina? Voltar pra arrumar isso aqui ser consertado, tá entendendo? Então, não é pra você ignorar o físico, mas é pra você entender com o físico aquilo que precisa ser mudado na consciência, na imaginação. E você precisa acreditar na imaginação, porque se isso aqui existe, é porque você acreditou que isso aqui fez isso. Espero que tenha entendido. Quando você declara e persiste na sua declaração de que aquilo que você está declarando, eu declaro hoje que eu tenho cabelo castanho. Você está declarando uma coisa, então você persiste nessa declaração e como uma verdade e tudo em volta vai se adaptar para o que você tenha seu cabelo castanho. Por quê, gente? Você não tem que pensar em como, tá? Mas agora eu vou te dar um exemplo racional aqui para abaixar um pouco a sua racionalidade, porque não precisamos de jeito nenhum ser racional quando a gente tá falando sobre lei de exposição. Mas uma coisa que vocês precisam saber é certa. A vida vai dar um jeito. Eu não tenho dinheiro, a vida vai dar um jeito. Quantas possibilidades de ter dinheiro você tem? Hoje você pode pensar, é impossível. É impossível achar dinheiro na rua. Mas, gente, acontece. Acontece as pessoas mandar um pix pra você. Acontece você achar um dinheiro na rua. Acontece de chegar uma oportunidade, da sua avó tá falando com a sua tia sobre uma oportunidade e caber certinho no seu currículo. Tem ganhar na Mega Sena. Tudo. Gente, tudo tem jeito. A vida vai se adaptar. Mesmo que você ou faça algo por aquilo ou não faça, a vida vai dar um jeito de fazer com que aquilo que você acredita como verdade acontecer. Então, um dos piores erros é vocês pensarem no como, entendeu? Você tem que se mover como, é claro que é meu. E você tem que pensar também, tipo, por que eu ficaria checando, vendo aquilo?
Tem que se perguntar isso pra você. E você já tem isso. Por que você vai checar algo? Se você sabe que você tem 300 reais na sua conta, você vai ficar vendo toda hora que você tem 300 reais na sua conta, você sabe que tem 300 reais lá. E você fala pro seu amigo, tem 300 reais na minha conta. Porque você sabe que tem 300 reais lá na sua conta. E não precisa ficar olhando 1000 vezes. E esse é outro erro. Entendeu? Às vezes você se sente como, tipo... Eu preciso fazer alguma coisa pra conquistar aquilo. O mundo precisa fazer alguma coisa. Mas não precisa, você não precisa pensar em como, sabe? Porque não tem nada que precisa ser ajustado ou consertado, porque tudo já tá feito. Existe milhões de possibilidades. A única coisa que a lei te ensina é como assim, tivesse 2 de mim. E essas 2 de mim, aconteceria o quê? Uma tem 500 reais e uma tem 200 reais. Se eu quero ter 500 reais, eu tenho que agir, pensar, aceitar que eu tenho 500 reais. E quando eu persistir nisso, que eu tenho 500 reais, eu vou ser trocada pra minha versão que tem 500 reais. Tá entendendo? Não importa como. Você sabe que aquela versão sua tem 500, como ela conseguiu, mas ela tem. Então você tem também, entendeu? A chave é você pensar muito bem antes de reclamar. Coloca uma coisa na cabeça, gente. Tudo é afirmação. Você imaginar, você visualizar, você reclamar, você conversar, uma palavra, uma frase sua, aquilo que você vê na internet, aquilo que você digita na internet, aquilo que você pensa, tudo é afirmação. Mas aquela afirmação só vai funcionar se você acredita que é verdade sobre você. Conscientemente ou inconscientemente, isso acontece. Então, vocês têm que pensar. Vamos usar a cabeça também, né? Você já não tá querendo esforço, né, pra conseguir as coisas, porque a lei funciona assim. Não precisa do seu esforço. Você, às vezes, acaba fazendo o esforço sem querer, porque você assumiu que tem aquilo e você vai agir como se tivesse aquilo. Independente, conscientemente ou inconscientemente. Mas agora vamos falar assim. Você não quer agir, entendeu? Ou vai acabar agindo, tanto faz. Mas vocês precisam entender que a versão sua que tem aquilo pensa de uma forma. Então, vamos colocar a cabeça pra funcionar, entendeu? Vamos colocar a cabeça pra funcionar. Se você não quer mais ter essa vida medíocre que você tem, por que você continua tendo os mesmos pensamentos? Por que você continua tendo as mesmas atitudes? Por que você continua afirmando em todos os tipos, imaginando, pensando, visualizando, conversando, reclamando, tudo em prol daquilo que está acontecendo na sua vida? Se você quer mudar, o que você precisa fazer? Assumir que você já tem aquilo e persistir. E a persistência é cuidado com suas afirmações. Você está afirmando o tempo todo. Então, se você se sentir mal com as circunstâncias do 3D, o que você vai fazer? Por que eu tô vendo? Se eu já tenho. Eu já sei que eu tenho. Muda seu foco. Você já tem. Respira fundo, imagina. Visualiza, lembra da lei. Vai ler também a lei. Lembra que a imaginação que cria, não importa o que você tá vendo aqui. Entendeu? Você já tem. E aí você continua a sua vida vivendo normalmente. Então faça essas perguntas pra você. Por que eu tô checando se eu já tenho? Eu sei que é uma verdade, porque eu sei que é meu. Eu sei que existe eu que tem isso, então eu tenho. Então, gente, não importa. Se você quiser imaginar ou montar um script inteiro na sua mente, tipo assim, eu agora estou me teleportando pra versão que tem 500 mil reais. E você acredita nisso? Tanto faz a história que você vai contar pra você, desde que você saiba como funciona e saiba que aquilo é seu e que é a imaginação que cria. Eu não aguento mais também ver as pessoas falar, eu tô tentando, eu tô fazendo tudo certo e não tô vendo. Eu vou coringar. O que eu tô fazendo de errado, Rina? O que você tá fazendo de errado, criatura? O que você tá fazendo de errado? Fala pra mim. O que você tá fazendo de errado?
Você tá literalmente afirmando pra mim que você não tá vendo no 3D. E eu já falei milhares de vezes que você não precisa ver no 3D. Coloca uma coisa, enquanto vocês se importarem mais com o 3D, o físico, que você está vendo, que é apenas uma ilusão, um eco, uma consequência do que o começo da consequência, a ação que criou a consequência, o som, a voz, a boca que criou o eco, nada vai acontecer. Vai continuar na mesma vida medíocre. Então você tá entendendo? Você tá entendendo que não é difícil. É vocês entenderem. E pra entender, às vezes é um pouco difícil, porque a gente tem muita crença. Mas o que você tem que fazer? Sempre tá lembrando do seu poder. Não acreditar na lei, mas acreditar na lei vai estar tendo fé e crença em você, do seu poder, entendeu? E me irrita que as pessoas falam, eu tô tentando, que não sei o quê, que ele não gosta de mim, que 24 horas fazendo isso. Vocês não duram um dia, 24 horas no estado final do que vocês desejam. Vocês não duram 24, um dia. Gente, um dia já vai fazer muita diferença se vocês realmente ficar no estado que você está assumindo. Um dia. Imagina você viver todos os dias no estado que você está assumindo. O que é um estado? O que é um estado, gente? É engraçado que muita gente fala assim, eu não vou colocar essa crença em vocês, tá bom? Vocês pensam como vocês quiserem, mas é engraçado que tem muita gente que fala assim, não precisa sentir que você tem, não precisa. Existe literalmente um livro que se chama O Sentimento é o Segredo. O sentimento não é emoção, não é felicidade, não é tristeza, não é raiva, não é ciúmes. Sentimento. O que é um sentimento? Eu sinto-me realizada. A realização tem sub-emoções, felicidade, entusiasmo, tanto faz. Mas o que é sentir? Sentir vai muito além. É tanto emocional quanto enxergar, cheirar, sentir. Gente, usa o sentimento. Esteja no estado. Você quer vamos falar do Japão, tá? Eu amo o Japão. Amo. O que vocês precisam fazer para ir pro Japão? Como que eu vivo no estado do Japão? Primeiramente, você vai mudar essas coisinhas suas aí pro Japão. Porque se você não está no físico no Japão, né, e você vai ter que toda vez pegar seu ônibus 6 horas da manhã, fedendo, cheio de gente brasileira lá, falando pra caramba, obviamente vai ser difícil ignorar a circunstância. Mas o que você tem? Você tem seu celular, usa sua ferramenta pra você, entendeu? Coloca o wallpaper, vê, visualiza, tá no ônibus, fecha o olho, imagina você no trem, pegando o metrô de Shibuya. Qual que é o cheiro? Qual que é o cheiro que você imagina nos trens, nos metrô de Shibuya? Qual que é o som que você ouviria? Gente, você pode fazer isso no físico, tá? Colocar um fone de ouvido, escutar as pessoas falando em japonês, sabe? Eu juro pra vocês que se vocês viverem um estágio, vocês, pelo menos por um dia, você já vai ver resultado na sua manifestação no físico. Mas não espere resultados no físico. Você está vivendo o Japão naquele momento. Você tá entendendo? Você tá vivendo o Japão naquele momento? Como que você se sentiria estando no Japão? Como que você se sentiria estar pegando 6 horas da manhã um metrô que vai pra Shibuya, que vai pra Tóquio, que você tá com sacola na mão, sua mochila tá pesada? Tá pesada por quê? Porque você tá levando suas figuras, as compras, roupas japonesas. Gente, a imaginação, ela cria. Independente da circunstância que você tá vendo, feche seus olhos. Ou imagina, olha pra fora, imagina as ruas de Tóquio. Pega seu celular e vê as ruas de Tóquio. Olha por um tempo, depois tenta imaginar ali na janela do ônibus. Não tem desculpa pra vocês ainda ficarem tão fissurados com o físico. Não tem desculpa. Entendeu? A tecnologia tá aí pra isso. ChatGPT, você pode criar conversas com ele.
pedir pra ele dar informações, mais ou menos, qual que é o cheiro da rua de Tóquio, os sons. Gente, eu já vi vídeo no TikTok das pessoas andando assim, falando. Uns vídeos assim das pessoas andando. E apenas os sons do Japão, assim. Sons normal da rua do Japão, sabe? E é muito legal. Vocês podem usar isso tudo pra você, em prol de você. E tudo bem, gente. Eu entendo que existem coisas que vai magoar a gente. Mas, gente, emoções não manifesta, tá bom? A não ser que você dê poder a ela. Tudo se manifesta se você der poder a ela, porque quem que tem o poder, gente, responde comigo. Quem que tem o poder? É o sublímino? É a afirmação? É a palavra à toa que sai da sua boca? É as suas 50 mil vezes que você falou que você tem um iPhone? Não, é o sentimento de realização. É viver no final. É você aceitar, acreditar, assumir, decidir que você tem. Tá entendendo? Uma coisa que eu gosto muito é literalmente me imergir dentro do que eu quero. Se eu quero um iPhone, eu vou seguir pessoas que têm um iPhone, eu vou ver unboxing, eu vou ver preços, não ligando pro número do preço, porque eu tenho dinheiro, eu só tô vendo ali em qual loja eu vou comprar. Vou fechar o celular e viver normalmente, imaginando todos os dias, sabendo... mas eu fiquei triste porque meu celular atual quebrou. Mente, visualize na sua mente, imaginação. E coloca uma coisa, falando em mente, você não vai estar mentindo pra você. Porque a partir do momento que você entende de verdade da lei de exposição, você vai entender que você não tá mentindo, você não tá se enganando, não tá mentindo pro seu amigo que você falou que você tem um iPhone, mesmo não tendo no físico, porque você entendeu e sabe que se você tem na sua imaginação, e se tem uma versão sua que tem, você tem. E pronto, acabou. Não existe circunstância no mundo que vai impedir isso, porque você tem. E pronto, acabou. Como que eu vou ter um iPhone se eu não tenho dinheiro, o pessoal tá quebrando, minha mãe tá com coisa... Se você tem um celular, se você tem um iPhone 17 Pro Max aí, tanto faz, você estaria se perguntando, minha mãe não tem dinheiro. Você estaria pensando nisso? Então, eu sei, é difícil, gente, mas tem aí que entra os métodos. Você pode escrever, você pode conversar com o ChatGPT, você pode ver, visualizar, entendeu? E aí que entra os métodos para auxiliar você nessas suas emoções, que às vezes a gente fica triste, entendeu? Mas sempre que vocês forem imaginar, visualizar, use o sentimento. O sentimento é o poder. O sentimento de viver o estado. E é esse que é o viver o estado, gente. Viver o agora na imaginação. Viver o presente sabendo o que você tem, sabendo da verdade. Entendeu? E é isso. Esse vídeo talvez ficou pequeno, mas eu vou trazer muito mais, eu prometo pra vocês. Tá? Porque agora eu tô com mais tempo e eu tô trabalhando em projetos, então dá pra gravar mais aqui em casa. Então é isso, um beijo da Rina. E agora vamos, que eu vou falar outras coisas. Eu sei que eu fiquei uma mãe ausente, não postei vídeo e muitas outras coisas. E eu até troquei o meu TikTok, né? E, inclusive, eu vinha falar aqui as minhas novidades, tá? Eu sempre tive o sonho de fazer live, de falar sobre meus hobbies, tanto que ali eu fui na Anime Friends, eu comprei figure e era meu sonho ter figure, mas eu nunca tive dinheiro. E eu comprei com meu próprio dinheiro minhas figures. Então, é um negócio assim que eu assumi pra minha vida e eu consegui muitas coisas. Sabe o quadro de sonhos? Agora eu tirei e coloquei ele ali. E eu consegui muitas coisas. Eu tô fazendo depilação que eu queria, que eu coloquei lá. Consegui minhas figures, cosplay, amiga, saí com a minha amiga. Inclusive, não revisei, tá? Inclusive, muitas pessoas me perguntam, por que você não revisa seus problemas? Por que você não revisa seu autismo? Porque tem coisas, gente, que a gente se identifica, entendeu? Não que eu goste do autismo, mas eu fiquei praticamente 17 anos da minha vida mascarando meu autismo para as pessoas. E foi doloroso, e até hoje é doloroso algumas coisas pra mim. Eu prefiro assumir que eu lido com isso muito bem
que eu melhoro a cada dia do que eu revisar algo que me machucou muito, muito. E eu tô conseguindo fazer isso. Que eu consegui, minha mãe conseguiu dinheiro, eu tenho dinheiro e tô passando por... não exames, esqueci. Tratamento pro autismo, pro TAG, pro TDAH, pro TEA, né, autismo. Pra depressão, e tá tudo melhorando na minha vida. Eu consegui sair de casa, eu fui pra eventos, eu andei de metrô. Eu sei que é uma coisa assim muito esquisita, talvez pra quem não tem isso, mas eu tô conseguindo viver, e era uma coisa que eu não conseguia, sabe? Que me dá até vontade de chorar, porque era uma coisa que era muito complicado pra mim, sabe? E a lei também me ajudou muito nisso, porque hoje em dia eu fiz amigas, eu tô conseguindo sair de casa, eu tô conseguindo gravar, me sentir bonita também, apesar que já tô há um tempo já me sentindo bonita. Cresci nas redes sociais, assumi seguidores, então minha vida mudou muito. E é por isso que eu sumi também, né? E eu sei que vocês também conseguem, tá? Porque é uma coisa assim, meus problemas nunca foram tão físicos, mas mais mentais, sabe? E hoje, ver tudo que eu superei e que eu tô conseguindo assumir, até coisinhas, né, materiais que eu nunca imaginei que eu ia conseguir dinheiro, né, por causa do autismo, de trabalhar e tal, eu tô conseguindo, então, uma coisa que eu tô muito feliz. Eu espero... o que eu mais quero também é ajudar as pessoas, principalmente nessas causas de sentimento ou de transtornos mentais com a lei de exposição, né? E, enfim, gente, eu vou deixar aqui meu TikTok. Esse meu TikTok antigo, ele virou de meus hobbies, tá? Que eu faço, vou fazer live, essas coisas, postar minhas coisinhas e vídeos normais. E esse aqui vai ser agora o de lei de exposição. E esse aqui é o meu Instagram de games, essas coisas, lifestyle. E esse aqui é o de lei de exposição. E outra coisa, com essa mudança na minha vida, eu fiquei um tempo em casa e consegui fazer algumas coisas, sair da cama, inclusive, e eu criei um PDF básico, com as coisas, informações básicas, que eu já até falei aqui, e que o Neville também fala, e qualquer outras pessoas falam, sobre a exposição, de graça pra vocês. Porque eu quero que vocês me acompanhem e entendam o meu conteúdo. Então eu fiz esse guia básico para pessoas iniciantes, entendeu? E eu vou deixar na descrição, mas também tá no meu Instagram, de lei de exposição, e nele tem um desconto que eu fiz, 2 guias, especificamente para pessoa específica, porque eu também tive resultados com isso e eu quis escrever sobre, e também sobre a lei de exposição, porque todo mundo reclama sobre Neville, apesar de que eu falo, leia os livros de Neville, é de graça, tem na minha bio, tem em todo lugar, na internet, no Twitter, e é de graça. Gente, coloca uma coisa, conhecimento tem de graça por aí, mas tem muita gente que chega pra mim e fala assim, eu não entendo que o Neville fala, ou tipo, ele mistura muito cristianismo e eu não sou do cristianismo e eu queria entender, então eu fui lá e criei um guia básico que me fez muito, demorou muito pra fazer. Então, o que eu tô fazendo? Eu fiz esse PDF básico, gratuito pra todo mundo, pra vocês entenderem o que eu falo aqui e as coisas que eu posto nas outras redes sociais, e respondendo algumas perguntas assim, gerais também, tudo lá. E nele, só nele, tá? Que eu vou deixar a promoção pros meus guias que eu fiz. Eu preciso comprar? Gente, não. Todo o conteúdo que eu passo aqui já é de muita ajuda. É basicamente o resumo também das coisas que Neville fala. Porém, pra quem não quer ler os livros de Neville, ou tem dificuldade, tanto faz, ou gosta de mim também e quer aprender do jeitinho que eu explico, eu criei esses 2 guias. E um especificado só em pessoa específica, porque é algo que muita gente fica tipo assim, mas e se eu tirar o livre-arbítrio dele? Mas se ele namora? Se ele é casado? Se...
é uma coisa, é um englobamento de assuntos, né? Então, eu já fiz tudo nisso aqui. Então, é isso. Eu ficaria muito feliz de ver seus resultados, tanto com meu guia, meus PDFs, o PDFs do Neville e meu guia gratuito. Só com o básico, eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. E até se vocês comprarem, eu quero muito saber da sua opinião e também os seus resultados. Igual essas meninas deixaram resultados aqui. E eu tô muito feliz. E é isso. Beijo. E eu vou deixar de ser uma mãe ausente, tá bom? Tchau!